meu nome é Maria Eduarda Sampaio. Bom dia, meu nome é Ana Luísa Gurita. E hoje a gente está aqui para apresentar para vocês um projeto super interessante que é o Processo e Prosa. Nós estamos muito felizes porque é um projeto de autoria nossa e vai funcionar da seguinte forma: toda semana, duas duplas vão vir aqui falar sobre assuntos mais quentes, mais relevantes do processo civil e cada dupla escolhe um artigo para trabalhar em cima. Inclusive, o texto que a gente vai trabalhar em cima hoje é o da doutora Fernanda Medina Pantoja. Ele é intitulado Execução de Títulos Extrajudiciais com Cláusula Compromissória, os limites da cognição de árbitros e juízes em relação à defesa do executado. Ele foi publicado na Revista do Processo em março de 2024, volume 349, ano 49. E ele foi coordenado pelos professores Tereza Arruda Alvim e Alexandre Câmara. E é uma edição muito especial, né, uma edição inédita na história, porque ela foi composta exclusivamente por artigos escritos por mulheres. Então a gente só teve autoras femininas nessa edição, então é muito importante. Exatamente, gente. A relevância desse artigo é muito interessante porque dialoga diretamente com essa necessidade que a gente tem de autoria feminina, né? E além desse motivo para a gente ter escolhido o texto, nós também escolhemos porque é um texto que não faz uma revisão tão grande doutrinária, não se foca especificamente em assuntos teóricos, mas ele também dialoga muito bem com a prática forense, né? E aí, na introdução já, a autora traz um tópico muito importante para a gente, né? Para o tema desse artigo, que é a arbitragem, que é um sistema autônomo, pautado na autonomia das partes, né, da vontade das partes, mas que não está completamente, apesar de ser disciplinado pela lei de arbitragem, ele não está completamente dissociado do poder judiciário, né? Existe autonomia, mas não existe essa independência absoluta do poder judiciário, né? E aí a autora ressalta que o CPC trabalha muito bem isso, ele incorpora muito bem essa cooperação entre a jurisdição estatal e o sistema arbitrário, reconhecendo a convenção de arbitragem, né, determinando a extinção do processo de execução quando ela é válida, mas também trazendo algumas ferramentas que ajudam aí nessa intersecção dos dois, né, como a carta arbitral, por exemplo. E aí o problema central do texto, ele reside aonde? Quando um credor ele tem o direito de promover a execução de um título executivo extrajudicial, como fica o devedor nessa situação? Ele ainda assim tem direito de usar do sistema de arbitragem para poder discutir matérias, para suscitar matérias relativas ao mérito do contrato, desse título executivo extrajudicial. O que fica muito na dúvida, que a autora trabalha muito bem na introdução, é deixar essa pulguinha atrás da orelha sobre os limites da competência do juiz estatal e do árbitro. Inclusive, a cláusula compromissória, né, que é o que a gente está tratando aqui, é importante ressaltar que ela é uma disposição que ela é inserida no contrato, pelo qual as partes elas vão pactuar que eventuais conflitos eles vão ser resolvidos na arbitragem. Então, elas estão renunciando à via judicial. Só que assim, o que a autora também vai trazer, porque o problema central do texto é justamente essa questão, as duas competências, judicial e arbitragem, é que a existência de cláusula compromissória, ela não vai tirar a força executiva do título extrajudicial. E aí, pessoal, dentro do que a Gurita disse, eu acho importante deixar bem claro para todo mundo que a gente está falando dos títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles que estão presentes nos 783 e 784 do CPC. Esse tipo de título, eles contam com uma obrigação certa, líquida e exigível. Então, assim, com esse título, a gente consegue promover a execução sem necessidade de um processo de conhecimento. O contrato, que é o que a gente está falando aqui nesse texto, é um exemplo de título executivo extrajudicial. E aí, a tese defendida no artigo de forma muito clara e evidente é que a existência de cláusula compromissória dentro do contrato, ela não necessariamente impede a execução do título executivo extrajudicial. A gente parte da ideia de que não há uma divisão, não há uma exclusão, mas na verdade tem uma divisão de competência. Então é importante a gente ressaltar como que se distribui essas competências entre o juiz arbitral e o juiz estatal quanto da execução de um título executivo que contém essa cláusula compromissória. Então, quando o devedor ele pretende se defender diante de um processo, né, que vai ter esse título, ele vai poder suscitar tanto questões relacionadas ao título executivo quanto questões processuais. E ele suscitando ambas é que acontece essa cisão de competência, que é um ponto, inclusive, já pacificado na doutrina. O STF, inclusive, ele tem jurisprudência entendendo dessa forma que a mera apresentação de uma defesa processual em execução, né, seja por meio de exceção de pré-executividade ou de embargos, ela não implica, não configura uma renúncia tácita à jurisdição arbitral.
Então, ele estabeleceu um verdadeiro critério para a defesa do executado, criando uma cisão de competência. E é importante ressaltar, né, que então o juiz estatal ele está com a competência na natureza processual, são alegações como a irregularidade da penhora, o excesso de execução quando do cálculo aritmético, e o juiz arbitral ficaria com as questões de mérito, né, aquelas que são a existência, a constituição do crédito. A validade. Né? A validade, isso, quando a dívida foi paga, se houve descumprimento da outra parte. Inclusive, o precedente que consolida essa tese é o RESP 1465-535, que o STJ ele entende, também, né, além do que a gente trouxe, que a defesa do executado, se ela toca o mérito do título, o juiz estatal ele tem que reconhecer a derrogação de competência e extinguir a parte do processo sem resolução de mérito. Então, ele remete à discussão para arbitragem. Mas eu acho que é uma crítica muito importante de se fazer, e é uma crítica, inclusive, que a doutrina traz também, que é, não é fácil você fazer essa distinção. Não é fácil você distinguir, você separar onde que termina o processual, onde que começa o arbitral. É uma linha tênue e é uma linha que cria para os advogados essa dificuldade. E exige do juiz estatal uma cognição muito aprofundada para decidir se ele pode ou não julgar a matéria. Então, por fim, eu acho que é importante a gente ter em mente, né, Ana, que existe relevância nos dois pontos, porque o árbitro, por exemplo, ele não pode determinar penhora, não pode determinar o arresto, que são competências do juiz estatal, né, que são um poder coercitivo que só o juiz estatal tem. Mas também existe uma relevância muito grande no sentido de discutir mérito dentro da arbitragem. Então, assim, trabalham juntas, né? Inclusive, essa cisão de competência leva a gente a uma segunda questão, que é a instauração da arbitragem, se ela vai suspender a execução judicial ou não. Porque a Fernanda Pantoja, ela aponta que não, que automaticamente você não pode fazer essa suspensão. Só que a mera existência de cláusula arbitral, ela não pode paralisar a execução, porque você tem que proteger o título. Porque ele tem uma presunção de certeza de liquidez, então ele tem que ser protegido. Se você permite a suspensão desse título extrajudicial, você acaba abrindo a porta para você até o uso protelatório da arbitragem. Então, para obter a suspensão, o executado ele teria que cumprir os requisitos de tutela de suspensão, que estão previstos no Código de Processo Civil, no artigo 300, que é a probabilidade de direito e o perigo de dano, e além disso, como regra garantia do juízo. Fim, o importante é que se a arbitragem ela já estiver instituída, então vai ser o árbitro que vai decidir, justamente com base nessa tutela de urgência. Reforçando essa autonomia da arbitragem, né? Justamente. Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. A gente vai deixar o link do texto aqui embaixo para vocês. Leiam, porque é um texto super legal. Olá, Gabriela, e somos a segunda dupla do podcast Processo e Prosa. Hoje a gente vai debater sobre a temática de tutela provisória e cumprimento de sentença, trazendo um texto muito rico da Lorena Fadel Coda, de tutela provisória e cumprimento provisório de sentença, aspectos gerais e relações entre os instrumentos. São temáticas de extrema relevância para o processo e de primeira a gente acha que é bem simples, mas é algo mais complexo. Você pode começar, a gente vai começar a discutir. Você pode começar, Carol, falando sobre a tutela provisória? Olá, meu nome é Ana Carolina. Inicialmente, o estudo contextualiza a tutela provisória como uma técnica destinada a antecipar ou assegurar os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, destacando suas modalidades. A tutela de evidência e a tutela de urgência. A autora enfatiza que essas tutelas se caracterizam pela sumariedade da cognição, pela provisoriedade e pela instrumentalidade. A tutela de urgência é uma decisão provisória concedida quando há probabilidade de direito e perigo da demora, para evitar o dano ou a inutilidade do processo. Enquanto a tutela de evidência é quando a concessão decorre do elevado grau de probabilidade do direito alegado. E agora, Gabriela, você pode falar pra gente um pouquinho sobre o cumprimento de sentença? Então, o cumprimento de sentença, ele vai estar muito atrelado na questão de não basta a gente ter só uma decisão, a gente precisa que todas essas decisões elas sejam efetivas. E o cumprimento de sentença, ele vai estar muito vinculado a isso, da gente ter essa materialidade de um direito que a gente constituiu. No panorama geral, o cumprimento de sentença, ele vai estar lá previsto no artigo 513 a 538 do Código de Processo Civil de 2015. E
também estabelecendo o que é esse cumprimento, né, que é essa materialização desse direito. Além disso, para a gente ter o cumprimento, a gente precisa de títulos executivos judiciais, que eles vão estar ali previstos no artigo 515, né, que são as possibilidades que ele existe. O cumprimento de sentença, ele tem algumas regras básicas que são previstas, que é, por exemplo, ele não pode ser feito de ofício. Então, o requerente, quem tem esse direito, ele precisa fazer um requerimento. E, em regra, vai ser posto para o juiz de primeira instância, aquele que decidiu deu aquela decisão, né? Mas, obviamente, a gente tem algumas exceções que o código ele também prevê. Mas, além disso, é muito importante a gente entender também, que aí a gente vincula muito o que você explicou antes da tutela provisória, é que não é porque a decisão ela não é definitiva que ela não pode exigir o cumprimento dela. Então, a gente tem um cumprimento provisório de sentença, que, segundo o João Batista Lopes, é nada mais do que uma técnica de efetivação de uma imediata ou antecipada decisão jurisdicional que ela vai ser posteriormente revisada. Então, a gente vai adiantar esse direito daquela pessoa. Mas óbvio, e é muito importante a gente lembrar disso, de que é totalmente ônus da parte. Então, por exemplo, se eu quero que uma decisão, ainda ela não foi transitada e julgado, ela se concretize e peça o cumprimento de sentença provisória, eu tenho que arcar com isso. Então, o Código ele coloca que em muitas situações a gente tem que ter o calção e também, se essa sentença ela for reformulada, a gente tem que saber que quem pediu vai ter que arcar com todos os ônus do executado. Mas a gente sabe que tem outras questões, né? Quais são essas umas medidas atípicas, né, Carol? Sim, aquelas medidas que está previsto no artigo 139, inciso 4 do CPC. Elas permitem que o juiz adote meios de coerção que não estão expressamente previstos em lei, para garantir uma ordem judicial, seja ela uma tutela provisória ou uma sentença. O STF, na DI 5941, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para buscar a satisfação do crédito e a jurisprudência do STJ de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base também no artigo 139, inciso 4. Diferentemente das medidas típicas, as medidas atípicas são criadas ou adaptadas pelo juiz conforme as especificidades de cada caso concreto. E também vale ressaltar aqui os requisitos para aplicação, que são os critérios do STJ, que são a subsidiariedade, decisão fundamentada, contraditório e a proporcionalidade e razoabilidade. Acho que é essencial a gente ter alguns limites. Um debate muito importante que a gente também precisa falar é sobre quanto a fazenda pública ela é o polo passivo, né? Porque mesmo o Código de Processo Civil de 2015 estabelecendo a tutela provisória, essa provisoriedade, e não havendo restrições contra a fazenda pública, há muitos percalços que a lei coloca. Uma delas ocorre quando há impugnado a autoridade sujeita à competência originária do tribunal, hipótese que não é admitida a concessão de tutela, porque eles falam que está tirando a competência de um tribunal e colocando para a jurisdição de primeiro grau. Isso é algo que você começa a questionar. Outra questão também que é colocada é a questão do mandato de segurança. Isso, se tiver pedido liminar, a fazenda ela pode, em 72 horas, fazer uma contestação prévia. Algo que isso não acontece com outras pessoas que estão nesse polo passivo. Uma temática muito importante é a questão do precatório, né? Porque quando você tem uma tutela ali prevendo que a fazenda pague, esses pagamentos eles vão estar previstos no precatório, e o artigo 100 da Constituição que estabelece. Mas assim, a gente sabe que o problema do precatório é a sua previsão, porque ele tem que estar dentro ali da lei orçamentária, porque é por essa ordem que vai ocorrer os pagamentos. E por último, e é uma grande temática, é o tema 45 do STF, que ele fala que não é vinculado à questão de você ter a obrigação de pagar, a gente vê que é previsto pela Constituição, mas a obrigação de fazer ou não fazer, a fazenda ela tem que ser obrigada. Então, em resumo, por exemplo, se você pleitear
dinheiro para a fazenda, você vai ter que entrar numa filinha ali de precatório.